compreensão da palavra do Senhor para nossa reflexão nesta tarde no livro do salmista Davi, 109, versículo 8 a seguir, onde o salmista ele dirige a Deus uma oração, dizendo assim, que o meu inimigo morra logo, no versículo 8, que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia, que seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva, que seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos, que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram, que tudo que meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas. Quando nós olhamos para essa palavra no livro do salmista Davi, a gente vê que ele está fazendo uma oração para os perseguidores, pedindo a Deus justiça sobre os perseguidores. Tanto é que o título da mensagem diz a oração de um homem perseguido. Todos nós sabemos que o salmista Davi ele não foi um homem somente perseguido por Saul, mas ele teve muitos outros inimigos, o qual a Bíblia nos dá respaldo da perseguição que ele enfrentou, da inveja, né? Mas também ele era um guerreiro bastante vencedor. Então ele conseguia ter mérito em quase todas as conquistas que ele desejava. Até mesmo quando ele pecou, Deus não imputou pecado e ainda deu vitória ao salmista. E isso parecia incomodar os inimigos, principalmente aqueles que não queriam ver a vitória do rei, né? E ele era um escolhido, e a Bíblia fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. O que é ter um coração segundo o coração de Deus? Um coração ungido, um coração cheio do Espírito Santo, um coração sincero, um coração que reconhece nas fraquezas a sua necessidade, um coração que é perdoador, um coração também que é misericordioso, um coração que se quebranta diante de Deus. Então, por isso, Deus tinha ele como amigo de Deus e segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração cheio do Espírito Santo. Então, por isso, o salmista Davi se diferenciou dos demais guerreiros da época, né? Porque Deus ele era com o salmista. Assim também como ele é conosco também nos dias atuais. Então, todos aqueles que são descendentes do salmista Davi, como termina a oração aqui no verso 30, em voz alta darei graças a Deus, ao Senhor, eu louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que os condenam à morte. Então tinha gente que se achava digno de julgar e condenar à morte o salmista, sem a oportunidade de receber perdão. Então, quando nós vemos o salmista orando a Deus aqui, ele não estava pedindo misericórdia para os inimigos, ele estava pedindo que o Senhor tratasse com esses inimigos. Então, esse salmo aqui a gente vê como um salmo, uma oração para combater as orações contrárias, as orações daqueles invejosos, da caminhada que por muitas vezes diz estar somando conosco, diz estar do nosso lado, mas são contra. Porque tem pessoas que por muitas vezes dobram os seus joelhos para orar contrário, para pedir que o Senhor venha nos destruir. Então o salmista, sabendo disso, que ele tinha inimigos muito fortes, que orava pedindo a derrota dele, ele começou a orar da mesma forma. É correto orar assim? Não, não é correto. O Senhor pede para que nós venhamos ter misericórdia dos nossos inimigos. Mas há momentos que o próprio Deus ele começa a agir diferente, com estratégia, trabalhar de forma diferente, começa a dar-nos estratégia para que nós venhamos combater os malfeitores do nosso caminho. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, a Bíblia diz que entrará no reino. Tem pessoas que elas estão no nosso caminho, mas elas estão como um laço, elas servem de laço, elas não vêm para nossas vidas como um canal de bênção, como bênção, né? Para ser bênção, para ser luz, para ser, como se diz, canal, né? Para nossas vidas. Elas vêm como um peso, né? Como um laço mesmo. Então, dessas pessoas, o Senhor pede que nós venhamos se afastar.
E também há um versículo em Mateus capítulo 6 que o Senhor diz: não deis as vossas pérolas aos porcos. Por que que não devemos dar nossas pérolas aos porcos? Porque a palavra de Deus é considerada como pérola. E muitas vezes nós pregamos, ensinamos para muitas pessoas, até liberamos o perdão para elas com o intuito de que elas possam vir ao chegar ao conhecimento da palavra e serem salvas, e elas começam a rejeitar a palavra de Deus. Então essas pessoas, Deus considera elas como porcos, né? Porque você vai lá, se você colocar uma pérola no focinho de um porco, o que que vai servir? Ele vai voltar para a lama de novo e vai fuçar ali e vai despedaçar aquela pérola. Assim também é aquelas pessoas que nós confiamos a palavra do Senhor a elas, pregamos, ensinamos, e elas rejeitam, né, a palavra de Deus como se fosse uma coisa sem importância. E muitas vezes quando nós damos as costas para essas pessoas, elas são inimigas de Deus e vêm nos caluniar,